Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, mais uma manhã fria aqui em Curitiba. Vou começar a gravar mais esse videozinho do Vem e Segue-me. Primeiramente queria agradecer aos comentários das pessoas que deixaram comentário no YouTube ou mandaram alguma mensagem. É muito bom receber aquelas mensagens de vocês, tá? Recebi uma mensagem essa semana que veio lá de Aracaju, né? Eu tô aqui em Curitiba, nunca pensei que esses vídeos fossem chegar tão longe, tá? Mas muito obrigado, continuem compartilhando aí. O objetivo desse vídeo é o crescimento de vocês, né? Lembrando que o importante é, durante a semana, vocês estudarem com a família de vocês, ponderarem sobre a, a designação do livro de Mormon daquela semana, né? E esse vídeo é um complemento, é um recurso para que vocês consigam estudar ou no domingo, né, ler, né, ouvir um pouco e ler e refletir um pouquinho mais, tá? Mas lembrando aí que o importante mesmo e a nossa responsabilidade maior, principalmente nesse tempo de quarentena, que não estamos tendo as reuniões da igreja, é a nossa própria autossuficiência espiritual. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a designação da semana, que é Alma, do capítulo 5 até o capítulo 7. Se vocês lembram, semana passada, a gente estudou sobre a mudança para o governo dos juízes, né, que Alma foi o primeiro juiz supremo da terra ali dos Nefitas, e ele teve bastante problema, né? Foi alguns primeiros anos muito conturbados, não teve ali uma estabilidade. E eu pensando um pouco sobre isso essa semana, eu falei, nossa, mas você está tendo tanta dificuldade, né? Não só no ambiente religioso, mas também no ambiente político, né? Tinha as pessoas que queriam que voltasse aí o reinado, que não aceitavam os juízes. E eu estava pensando desde sobre Zaraena, né, sobre essa terra e o povo que sempre morou aí. Então, o que aconteceu? No começo lá, primeiro vieram os molequitas, que tinham vindo lá de Jerusalém e estavam habitando em Zaraela. Depois nós tivemos o povo do rei Mosias, que veio com os nefitas, muitos nefitas, e habitaram a terra. E aí Mosias foi feito o rei dessa terra. Vai saber como que os molequitas se sentiram. Lógico que tiveram aqueles que concordaram, que ouviram o evangelho, mas devia ter aqueles que não gostaram muito da ideia, que acharam que eles tinham que ficar no poder. E depois, né, mais para frente, nós tivemos né, Alma, o povo de Alma e o povo de Lime, que saíram também da terra de Nef, que conseguiram, como um milagre, né, se livrar do cativeiro dos Lamanitas e vieram também para Zaraela. Então nós temos aí, só nesses exemplos, vários povos que tinham culturas, hábitos, ideias diferentes sobre política, né? E estavam ali vivendo juntos. Imagina como isso pode ter acontecido um probleminha ou uma discussão ou ideias diferentes. Então, a alma ele realmente não teve muita estabilidade nesses primeiros anos como o juiz supremo da Terra. E aí ele viu, ele percebeu que a única coisa que podia unificar o povo, que podia deixar o pessoal mais ameno, mais, né, pacificador, seria o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, mudando o coração das pessoas, assim como ele teve o dele mudado, que podia ajudar. Só que como ele tinha dois papéis até então, ele era o juiz supremo e também era o sumo sacerdote e presidente da igreja. Então o que ele viu? Que ele estava perdendo muito tempo ali como juiz supremo. Ele não estava conseguindo dar o tempo suficiente à sua administração, né, ao compartilhamento, à pregação do Evangelho de Cristo. Então, o que ele decidiu, né, juntamente com o povo? Isso aí foi no finalzinho da última designação. Ele chamou um homem que chamava Nefia, que era um elder justo da igreja, e ele chamou Nefia, conversou com ele e chamou Nefia para ser o juiz supremo em seu lugar. Teve uma votação, o povo concordou. Nefia, então, a partir desse momento, foi chamado como um juiz supremo. E Alma, desculpa, sempre eu confundo com Nef. Quando eu falo Nefi, eu confundo com Nef. E Alma conseguiu aí o tempo necessário para
se focar na igreja, na ministração do evangelho. Tanto que nós vamos ler hoje sobre 2 cidades, mas depois ele vai para outras cidades. E ele fala que ele não teve tempo antes de fazer essas viagens, né? Então ele pegou ali a malinha dele ali de profeta e seguiu viagem. E nessa designação dessa semana, que é do Alma do 5 ao 7, ele pregou em 2 cidades. Pregou em Zaraela, ali onde ele já estava, e também foi para uma cidade vizinha chamada Gideão, que foi em homenagem àquele Gideão que foi morto por Neor, que a gente conversou na última aula, né? Então, primeiramente, Alma pregou ali para o povo de Zaraela, que era a capital da terra ou do país ali, né? Se você quiser pensar. E isso mostra, já é um símbolo para a gente, falando que o quê? Que a mudança tem que vir de dentro para fora, né? Como se fosse um corpo, a mudança primeiro tem que ter no coração. Então ele sabia que se ele conseguisse converter, estabilizar o povo de Zaraela, iria ser um pouco mais fácil para ele conseguir fazer com que essa mudança acontecesse no resto da terra. Eu queria compartilhar uma experiência espiritual, uma experiência pessoal que eu tive e tentar comparar um pouco sobre com o que a gente vai falar hoje. Aquelas pessoas que me conhecem pessoalmente sabem que recentemente eu fiz uma cirurgia, eu diria que de médio porte. E vários meses antes da cirurgia, eu tive que começar a fazer uma preparação médica para essa cirurgia. Então eu tive que fazer vários exames médicos, né, alguns meses antes da cirurgia, e nesses exames, alguns deles indicaram que eu tinha que fazer alguns ajustes, né? Então eu fui no médico, tudo, algumas coisas eu precisei tomar um medicamento, algumas outras coisas eu precisava mudar alguma coisinha ou outra no meu comportamento do dia a dia, né, tudo. Mas o interessante foi o quê? Que esses exames médicos, eles me mostraram, né, através de imagens, de números ali, algumas coisas que eu precisava mudar para que minha vida fosse mais saudável, ou que através da cirurgia eu conseguisse ficar mais saudável, né? Então, o que eu queria fazer hoje? Hoje nós vamos focar, mesmo a designação sendo de alma 5 a 7, eu vou focar hoje em alma 5, que foi quando a alma estava pregando ao povo de Zaraela, tá? Então, alma 5, alma ali, quando ele está falando com o povo, ele faz várias perguntas, né? E que ajudam o povo a auto-refletir, a pensar como que eles estavam se saindo. E eu queria propor para vocês, para a gente fazer como se fosse um exame, mas não médico, um exame espiritual, tá? Então o que eu vou pedir para vocês fazerem? Se vocês não quiserem fazer isso aqui agora, não tem problema, mas é bem interessante. Eu acho que, né, seria legal vocês fazerem, se não agora, mais tarde. Então se você conseguir aí uma folha de papel, se quiser dar um pause aqui no vídeo para ir pegar uma folha, um lápis ou uma caneta, o que a gente vai fazer, tá? Na sua folha de papel, eu queria que você fizesse um gráfico, tá? Então, como seria esse gráfico? No eixo ali vertical, eu quero que você coloque 10 tracinhos, que seriam uma nota de 0 a 10, tá? E no eixo horizontal ali, você vai deixar alguns espaços, que é onde a gente vai colocar as perguntas que a alma vai fazer, tudo bem? E aí, o que a gente vai fazer? A partir do momento que a gente for lendo as perguntas, discutindo sobre elas, a gente vai fazer uma autorreflexão sobre essas perguntas e a gente vai colocar um pontinho, né, nas notas que a gente acha que a gente sai nessas perguntas, né? Se eu achar que eu estou indo bem em alguma, né, em alguma das perguntas, eu vou colocar ali, né, um 7, um 8, né? Se eu achar que eu não estou indo tão bem, eu coloco uma nota um pouquinho mais baixa. Mas tem uma coisa que eu queria deixar clara aqui para vocês, é que essa reflexão que nós vamos fazer e que a alma estava pedindo aí para o povo fazer, é uma reflexão totalmente pessoal, né? É entre você e o Pai Celestial. Não adianta você perguntar para outra pessoa, ai, como é que eu estou saindo nessa pergunta aqui? Não, não funciona assim. É como você realmente acha no seu coração que você está se saindo espiritualmente nessas reflexões que nós vamos fazer. Tudo bem? Nem todas
as perguntas de Alma 5 vão se aplicar no nosso dia a dia. Então eu vou tentar focar aqui em algumas que são mais genéricas ou algumas coisas que a gente pode refletir um pouquinho mais, mas depois, se você quiser ler de novo e pegar algumas outras perguntas que se aplicam, né, à sua vida, ao cenário que você está, pode ter algumas outras coisas interessantes lá. Então vamos pegar o celular aqui para a gente começar. Então vamos abrir lá em Alma no capítulo 5, né? E a gente vai começar no capítulo 14. Vamos lá. E agora, eis que vos pergunto, meus irmãos da igreja, haveis nascido espiritualmente de Deus? Haveis recebido sua imagem em vosso semblante? Haveis experimentado essa poderosa mudança em vosso coração? Então, eu vou focar primeiro na primeira e na terceira pergunta, que fala assim, a primeira é: haveis nascido espiritualmente de Deus? E a última fala assim: haveis experimentado essa poderosa mudança em vosso coração? Eu queria falar sobre essas duas juntas porque elas são relacionadas. Se a gente, né, lê as escrituras, principalmente ali quando a alma está falando sobre sua conversão, o que significa nascer espiritualmente de Deus? Se a gente for lá ler até no Guia de Estudo das Escrituras, diz que nascer espiritualmente significa ter uma grande mudança de coração, de um ponto que nós não desejamos mais fazer as coisas más, mas fazer sempre o bem. E foi essa conversão que Alma e os filhos de Mosia tiveram. Não só na visão do anjo, inclusive é interessante nesse capítulo, ele fala sobre sua conversão um pouco e em nenhum momento ele menciona um anjo. A gente pode pensar, ele foi convertido porque ele viu, porque o Senhor mandou um anjo para ele, mas em nenhum momento ele menciona, pelo menos nesse capítulo, ele não menciona um anjo. Ele fala do quê? Da lembrança que ele teve sobre Jesus Cristo e do testemunho que ele teve sobre Jesus Cristo. E isso sim foi o que converteu ele. A visão do anjo foi só ali um gatilho, tá? Mas então, essa mudança de coração é diretamente relacionada à nossa conversão. E é lógico que quando a gente muda o nosso coração, isso não quer dizer que nós vamos, a partir daquele momento, conseguir 100% fazer o bem. Não é isso. Mas qual que é o nosso desejo lá de dentro? A gente ainda tem aqueles desejos de cair naqueles pecados, né? Falar mal de algumas pessoas, ou não temos mais esse desejo? Quanto que é a nossa nota aí, de 0 a 10? Hein? Lembrando aqui que é 0 a 10, então nós temos aí esse espaço, né, para colocar nota, não é sim ou não, tudo ou nada. Né? É interessante a gente pensar que essas perguntas, elas têm aí, né, algumas notas que nós podemos dar. Não é tudo ou nada, né? Podemos estar no meio ali também. Então, todas as perguntas que nós vamos ler hoje tem também esse mesmo sistema de avaliação, tá? Então, e a última pergunta aí, né? Deixa eu ler lá de novo, nesse versículo. Haveis experimentado essa poderosa mudança em vosso coração? Então, bem parecido, né? Então, realmente relacionado a essa mudança de coração. Então, você pode colocar essas duas perguntas, anota para essas duas perguntas naquele primeiro espacinho no nosso gráfico, tá bom? Legal. E agora a pergunta do meio, que a gente pulou aí, que fala assim: haveis recebido sua imagem em vosso semblante? Então, o que significa receber a imagem de Cristo em nosso semblante? Será que eu preciso fazer uma plástica para ficar mais parecido com Jesus Cristo? É claro que não, né? Quando a gente pensa no semblante de uma pessoa, um semblante pode nos dizer muitas coisas, não é verdade? Olhando algumas fotos, por exemplo, a gente pode perceber se a pessoa está com medo, né? Ou se ela está feliz, ou se ela está relaxada,
Ou até mesmo a gente pode perceber se a pessoa se sente sozinha, às vezes, né? Olhando o semblante dela. Então, o semblante, ele passa muita coisa sobre quem nós somos e como estamos nos sentindo naquele momento. Então, temos sobre nós o semblante de Cristo não é parecer fisicamente com ele, mas assim o quão próximo nós estamos dos seus atributos, o quanto nós estamos tentando ser como Jesus Cristo. Não existem várias pessoas na igreja que, que vocês admiram, mas que vocês não conhecem pessoalmente ali no dia a dia? Por que isso? Você não consegue, ao ouvir essa pessoa falar, ao ouvir algumas notícias sobre essa pessoa, através das suas ações, da sua imagem, do seu semblante, você vê que ela o amor dessa pessoa para com Jesus Cristo e o Pai Celestial. Então, isso que é um semblante de Cristo. É nós conseguirmos, através das nossas ações, da nossa imagem, do nosso dia a dia, passarmos o sentimento dos atributos cristãos, né? Então, desse versículo, Alma ele fala um pouquinho sobre, ele tem algumas perguntas sobre o dia do julgamento final, né? Ele pergunta para as pessoas como elas acham que elas iriam se sentir no dia que elas retornassem para, né, se encontrar com Deus novamente. Pergunta como que está a preparação delas, como elas acham que elas se iam se sentir culpadas ou não, né, nesse dia. Né? Então tem algumas perguntas interessantes, mas a gente vai pular elas, a gente vai lá para o versículo 26 agora. Versículo 26 ainda de Alma 5. E agora, eis que eu vos digo, meus irmãos, se haveis experimentado uma mudança no coração, se haveis sentido o desejo de cantar o cântico do amor que redime, eu perguntaria, podeis agora sentir isso? E eu queria focar nessa palavrinha, agora. Muitos de nós sentimos que o nosso testemunho hoje em dia não é tão forte quanto ele já foi no passado, na época da nossa conversão. Nós sentimos que nossa força espiritual, nossa vontade de fazer as coisas certas, naquelas pequenas decisões do dia a dia, não é mais forte como ela já foi no passado. Às vezes nos sentimos pouco fracos. Então, é interessante aqui que o nosso testemunho ele não tinha que ter sido forte 15, 20 anos atrás. Nossas experiências espirituais não tinham que ter acontecido somente há 10, 15 anos atrás. Essas coisas têm que estar fortes agora, sempre. É isso que vai nos ajudar e nos inspirar a tomar as decisões certas, né? Então, na notinha ali de 0 a 10, como é que está o nosso sentimento agora? Hein? Então tá, agora vamos para o 27. Tende-vos conservado inocentes diante de Deus? Bom, essa pergunta é complicadinha. Eu acho que nenhum de nós vai poder responder 10 para essa pergunta, né? Se a gente se sente inocente perante de Deus. Ninguém aqui é perfeito. Se você colocou um 10 nessa pergunta, talvez a próxima perguntinha que vai vir aí seja para você. Vamos lá. Poderíeis dizer dentro de vós mesmos, se fosseis chamados pela morte nesse momento, que haveis sido suficientemente humildes, que vossas vestimentas foram limpas e embranquecidas pelo sangue de Cristo, o qual virá para redimir seu povo de seus pecados? Então é interessante, ele fala um pouco sobre humildade primeiramente aí. Quão humilde nós somos em nossos relacionamentos com o Pai Celestial. Nós conseguimos reconhecer o Pai Celestial como Deus e como o provedor e a fonte de todas as coisas que temos, né? Nós conseguimos lembrar de agradecer ao Pai Celestial por todas as coisas que recebemos. Como um homem espiritual, é muito fácil para a gente sempre achar que nós somos bons.
Ah, eu preciso de um emprego melhor, preciso ganhar muito bem porque eu estudei demais. Ah, eu trabalho muito, eu preciso ser reconhecido por isso. São esses os nossos sentimentos que nós temos como homem natural, né? Muitas vezes. Eu mesmo, algumas vezes, né, quando eu trabalhava bastante, tudo, eu pensava, poxa vida, podia receber mais bênçãos por causa disso, né? Reclamando. E aí eu via que eu tinha esquecido de agradecer de muitas coisas que eu tinha recebido já do Pai Celestial e que, né, às vezes eu esquecia de agradecer. Então nós estamos lembrando que Deus é a fonte de tudo e que Ele é quem sabe qual é a hora certa de nos abençoar, de nos recompensar com alguma coisa. E a segunda parte fala sobre a expiação de Cristo, que vossas vestimentas foram limpas e embranquecidas pelo sangue de Cristo, o qual virá para redimir seu povo de seus pecados. Então, nosso testemunho sobre a expiação de Cristo é forte. Qual que é o nosso sentimento real sobre a expiação de Cristo? Nós acreditamos que o que ele fez por nós, o sofrimento que ele teve, pagou realmente por nossos pecados? Ou nós não aplicamos isso no nosso dia a dia? A melhor maneira de nós sabermos, de medirmos a nossa crença com a expiação de Jesus Cristo, é o quanto que nós nos arrependemos diariamente, o quanto nós conseguimos mudar e usar e aplicar a expiação de Cristo em nossa vida. Os próximos 3 versículos, o 28, o 29 e o 30, eles vão fazer algumas perguntas que vão nos ajudar a refletir um pouco como estamos tratando as outras pessoas. E eu vou colocar aqui só as partes que tem as perguntas mesmo. E o 28. Eis que estáis despidos de orgulho. O 29. Eis que pergunto, há alguém entre vós não despido de inveja? E aí o 30. E novamente vos pergunto, há alguém entre vós que zombe de seu irmão ou acumule perseguições contra ele? Teve uma... eu sempre gostei muito dos filmes do Harry Potter. Tem um personagem chamado Sirius Black, que num dos filmes da saga do Harry Potter, ele fala o seguinte: se você quer saber como um homem é, veja como ele trata seus inferiores, e não seus iguais. Lógico que ele estava falando aqui sobre uma organização hierárquica, mas se a gente tirar essa parte dos inferiores dos iguais, nós podemos realmente conhecer os homens da maneira que ele trata as outras pessoas. Nós sabemos que os filhos de Deus são seus bens mais preciosos. E já vimos, inclusive, quando estudamos sobre o discurso do rei Benjamim, que quando servimos ao próximo, servimos os filhos do Pai Celestial, é como se nós estivéssemos servindo o próprio Deus. Eu tenho certeza que é da mesma maneira ao contrário. Quando nós tratamos mal as pessoas, os filhos de Deus, com certeza nós magoamos e ferimos a Deus também, como nosso Pai. Então, é muito importante que a gente pense como que eu estou tratando as outras pessoas à minha volta. Eu trato todas as pessoas como iguais, como filhos de Deus? Ou nós achamos que em alguns pontos eles são piores do que nós? Então, todas essas perguntas, essas reflexões que a gente fez hoje, elas se aplicam diretamente no nosso dia a dia. Não é só no momento específico. Todo dia, o que a gente escolhe vai se aplicar, né, com qual que é a nossa nota nessas perguntas. E eu estava lendo, né, pensando um pouquinho, e parece que Albert estava meio que fazendo uma entrevista para uma recomendação. Não é assim? Quando nós vamos te fazer com nossa recomendação expire, a gente precisa renovar nossa recomendação para o templo, a gente marca entrevista com nossos líderes e eles fazem uma série de perguntas que faz com que a gente o quê? Com que a gente pense no nosso dia a dia. Como que eu estou vivendo isso no dia a dia, né? Você é honesto com o seu semelhante? Tem alguma coisa no seu relacionamento com a sua família que você acha que não está de acordo? Então, nos faz refletir sobre
os acontecimentos do dia a dia. Né? E a mesma coisa aqui. Então, do mesmo jeito que funciona nossa recomendação, do mesmo jeito que funciona nossa recomendação para o templo, que nós precisamos renovar várias vezes, eu acho que a mesma coisa se aplica a essas perguntas aqui. Né? Não é só agora, nesse momento, como é que eu estou e pronto, acabou. Nós precisamos várias vezes durante nossa vida voltarmos nessas perguntas e fazermos a mesma reflexão, montarmos o mesmo gráfico aí, né? E aí, como é que ficou o seu gráfico? Lembrando que, né, que nós temos que ser honestos nessas respostas, nessas notas. Não adianta a gente, né, dar uma nota e depois no dia a dia as nossas decisões serem, né, não condizentes com o que a gente colocou. Então, quando eu fiz esse gráfico, teve algumas coisinhas que minha nota ficou meio baixa. Teve algumas que ficou um pouquinho melhor, mas algumas delas ficaram meio baixas. E eu comecei a pensar sobre, poxa vida, seria legal essas que ficaram mais baixas, eu conseguir melhorar elas, né? E é lógico que a gente fica pensando sobre, poxa vida, eu quero dar uma melhora muito grande. Como que eu posso fazer isso aqui melhorar muito? E teve um discurso do presidente Ayrin uma vez, ele estava dando um treinamento um treinamento para alguns professores de seminário e instituto, eu acho. E tem uma citação dele, ele está falando um pouco sobre mudanças, sobre como fazer melhorias em nossa vida. E tem uma citação dele bem legal que eu queria compartilhar com vocês. Fala assim, ó, esse discurso foi em 1998. A maioria de nós já teve alguma experiência com esforços de autoaperfeiçoamento. Minha experiência me ensinou uma coisa sobre como as pessoas e as organizações se aperfeiçoam. O melhor lugar para procurar é por pequenas mudanças que podemos aplicar nas coisas que fazemos frequentemente. Há poder na firmeza e na repetição. E se conseguirmos ser guiados por inspiração a escolher as pequenas coisas certas a mudar, a obediência consistente trará grandes melhorias. Então, o que ele falou aqui? As pessoas que realmente conseguem grandes mudanças na vida, elas não focam só naquelas coisas difíceis e que elas podem mudar bastante. O que elas focam? Que é a experiência do presidente Ayrin aqui. Elas, através de inspiração, elas pegam aquelas coisas pequenas que elas conseguem focar e fazer frequentemente e melhorando aquelas, né? Então, se a gente conseguir escolher algumas coisas na nossa vida que parecem pequenas, mas que a gente consegue ficar firme nessa mudança e constante na obediência, essas mudanças que parecem pequenas vão se tornar grandes mudanças e com certeza vão acabar ajudando as mudanças e as melhorias em outras áreas também de nossa vida. Então, depois de que Alma pregou ali para o povo de Zaraela, ele saiu da cidade e foi até Gideão, né, que é uma cidade vizinha. E se vocês lerem ali o capítulo 7, é interessante, porque o povo que morava em Gideão estava num estado espiritual um pouco diferente do povo de Zaraela. E Alma fica bem feliz por causa disso. O povo de Zaraela, o coração deles estava mais duro. E eles estavam, né, menos convertidos ou seguindo menos o Evangelho de Cristo. O povo de Gideão estava bem melhor. Eles não tinham esquecido do Evangelho, não tinham esquecido de todas as promessas e convênios que os seus pais tinham feito no passado. E a Alma ficou bem feliz com isso, e é interessante a gente ver que ele até conseguiu ensinar para o povo de Gideão algumas coisas que ele não falou para o povo de Zaraela, né? Então ajudou, até eu estava comentando com a Mabel essa semana, quando a gente consegue, né, entender e seguir as coisas básicas, né, conseguimos aplicar o arrependimento diário, conseguimos tirar notas boas nessas perguntas que nós fizemos, a gente vai começar a aprender outras coisas, né, novas no Evangelho. Né? A Alma falou ali até sobre Maria, né, o nome de Maria, que seria a mãe de Cristo, algumas outras coisas sobre a vida de Cristo.
Então é bem interessante. Mas eu queria focar hoje mesmo no versículo 5, no capítulo 5 e ajudar um pouco a gente a refletir sobre essas perguntas que tocam no nosso coração. E como eu pensei, como eu falei no começo, são perguntas e respostas que têm que ser levadas no âmbito pessoal, né? E temos que ser honestos. Algumas pessoas, eu mesmo até de vez em quando, a gente tende a temos tendências de, né, de ser muito duros conosco mesmo, né? Pensarmos, eu nunca vou melhorar, poxa vida, eu só faço coisa ruim. Não é isso. Todos nós somos filhos imperfeitos do Pai Celestial e estamos aqui na Terra para melhorar. Então, essa reflexão que a gente fez hoje, que eu gostaria também que vocês depois revisassem e fizessem aí pessoalmente ou com sua família, essas coisas são para ajudar a gente a achar pontos que precisamos melhorar. E através de inspirações, de estudo, de obediência, nós vamos conseguir sermos melhores filhos do Pai Celestial. Não só nas coisas que a gente conversou hoje em dia, mas em muito mais. Uma das maneiras que eu sei que nós podemos melhorar é lendo o livro de Mórmon e estudando o Vem Segue-me em nossas casas, pessoalmente com a nossa família. E eu tenho aprendido muito ao preparar essas mensagens. Realmente, muitas coisas que eu leio e penso me inspiram e acabam fazendo eu pensar em momentos de minha vida, em decisões que eu tomei, que eu poderia talvez ter feito um pouco melhor. Então, eu gostaria de deixar mais essa mensagem com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém.